Lá em 2015, a home do YouTube vivia um momento fantástico, cheia de paródias, desafios malucos, vlog atrás de vlog, sempre protagonizados por uma galera chamada carinhosamente, ou nem tanto, de YouTubers Teens, você lembra? Jovens adultos ali pelos seus 20 e poucos anos que falavam direto com uma geração de adolescentes recém-chegados na internet. Tipo eu e você naquela época. Christian Figueiredo talvez tenha sido o maior nome desse fenômeno, já que o Eu Fico Louco falava muito bem com quem tinha ali seus 13 até os seus 20 anos. Da mesma geração surgiram o Júlio Cocielo, Japa, Gusta, Kéfera, entre muitos outros desse grupinho. O apelido YouTuber Teen nasceu como uma piada entre os anciões do site, tipo o PC Siqueira, Cauê Moura e o Felipe Neto Raiz. O fato de alguém fazer sucesso não transforma essa pessoa em algo bom, da mesma forma que não transforma em algo ruim. Mas que logo virou símbolo dessa era do YouTube. E é aqui que entra a minha teoria. Talvez, só talvez, a gente esteja presenciando de novo uma mudança muito parecida. Hoje, nomes como Brino, Felca, Sofia Santino estão explodindo em reconhecimento e se tornando fenômenos que vão além de suas bolhas. Tá famoso, hein? Quando foi a última vez que teve esse barulho aqui? Parecido com o que aconteceu naquela época, mas com algumas ressalvas. Até porque a galera jovem de 2015 já não é tão jovem assim. E o YouTube hoje em dia parece ter novos protagonistas, que eu chamei de a nova geração dos antigos YouTubers teens. E eu sei, ninguém mais usa esse termo, os tempos são outros, os formatos também, mas fica comigo até o final que eu vou te mostrar como mesmo diferentes esses caras se parecem muito. Meu nome é Everton e sejam bem-vindos ao Webpedia. Bom, no início da década de 2010, a internet começava a ver o fenômeno dos mega influenciadores. E isso é bem importante para entender esse vídeo. Porque diferente de hoje em dia, que tem tanto criador, cada um na sua bolha, conversando com seus nichos e públicos, naquela época não era bem assim. Se você queria falar com um grande público, ou você ia pra TV, ou montava um blog, ou arriscava tudo no YouTube, e era só isso. É claro, era o começo das redes sociais, mas nenhuma delas tinha tanta força quanto esse site aqui. E olha, pra falar bem a verdade, o YouTube e a própria internet nem eram respeitados assim. Antes de 2015, a televisão ainda era o veículo de comunicação mais importante. A primeira vez que a Globo olhou pra alguém da internet, por exemplo, foi lá em 2010, quando o Felipe Neto apareceu no programa do jogo. Ele ficou famoso pelos vídeos postados na internet. Felipe Neto, cadê você? Você é tímido? Não, eu tava muito nervoso, na verdade. Por quê? Porque eu tô no Jô, né? Tá bom. E era tudo muito novo, era um cara que fez sucesso na internet. Ainda não existia o termo youtuber, ou se existia não era tão popular. Claro que já existiam no YouTube canais como Galo Frito, Cauê Moura, PC Siqueira, Manual do Mundo, Leon, entre muitos outros. Essa velha guarda sempre ficou ali no cantinho deles, sabe? Crescendo aos poucos, conquistando o seu público, mas não era nada tão expressivo. Usar o YouTube, ler blogs em 2010 eram hábitos comuns de uma galera um pouco mais velha. Claro, ainda jovens, mas de uma faixa etária de 18 e 24 anos, os millennials da época. Eu, criança com acesso à internet, preferia gastar meu tempo jogando um Club Penguin ou jogos do que prestar atenção no PC Siqueira reclamando do dia dele. Só que, mais pra frente, o YouTube cresceu de um jeito absurdo. Porque se em 2010 existiam só 200 milhões de usuários ativos mensalmente, 4 anos no futuro, esse número era de assustadores 1,2 bilhões de usuários ativos no YouTube mundial. O acesso facilitado a smartphones e a internet mais acessível fez novas pessoas descobrirem o site e até novos criadores aparecerem, já que os mais velhos não conversavam tão bem com a nova garotada que tava chegando. E lembra do que eu falei antes? Os mega influenciadores começaram justamente nessa época, só que eles ainda nem sabiam o impacto que teriam. Se o Galo Frito já existia em 2007, a Kéfera criaria os 5 minutos em 2010, o Júlio Cocielo postava pela primeira vez em 2011, o Christian faria seu primeiro vídeo em 2010, o Castanhari em 2012, o Whindersson em 2013, o Japa em 2014. Enfim, vocês percebem como esse grande panteão ganhou relevância na nova década. O Christian só bateu 1 milhão de inscritos em 2014, 2 anos depois do Felipe Neto. E a linguagem dos vídeos era mais dinâmica, visual, bem editada do que os youtubers anteriores estavam acostumados. E outro padrão bem notável era a simplicidade da produção, onde muitas vezes esses vídeos eram gravados num quarto qualquer. Mas isso já acontecia desde a velha guarda. Foi a era dos desafios insanos e as sketches musicais no Castanhari Indica ou no Sola 2. Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar.
empinando reais porque meu piru tá sniper. E claro, as perguntas íntimas até demais que a galera fazia pra Kéfera, Christian, Luba, que se tornaram um símbolo de uma nova juventude. Reclamar de tudo, apontar dedo na cara, não era mais tão legal como o Felipe Neto fazia. E de repente rir das próprias inseguranças era mais interessante e identificável pra essa galera mais nova. Olha, pra mim o que mais define esse momento foram as collabs que existiam entre os criadores. Isso dava um sentimento que o site era unido, sabe? Como se todos eles fizessem parte de uma mesma comunidade. Era muito comum criadores gigantes de outras partes do país virem pra São Paulo só pra gravarem juntos. Era comum, mas a maioria sempre morou em SP mesmo. De fato, os YouTubers teens talvez tenham sido o maior fenômeno cultural da internet brasileira e que alcançou seu auge provavelmente entre 2015 e 2016. Porque pela primeira vez a internet atingiu significativamente a televisão, que era o mainstream. Toda emissora agora queria surfar no hype deles, né? Você deve se lembrar do Bate o Regaço na Band, o SBT chamando essa galera pro Passa ou Repassa, ou um programa do Raul Gil da vida. E até a Record copiando de noite, né? Chamando um Porchat pra apresentar. Cara, isso foi em 2016, já fazem quase 10 anos. Às vezes eu não percebo que o tempo tá passando tão rápido, loucura, né? E só pra título de comparação, youtubers agora ocupavam espaços que antes eram de figuras como atores, modelos ou cantores mais próximos de serem ídolos adolescentes, sabe? Pois é, os youtubers tomaram esse lugar. E falando no The Noite, não foram poucas as vezes que os youtubers dessa época apareceram por lá, vocês lembram? Ele é o maior youtuber do momento. Christian Figueiredo, Felipe Castanhari, Whindersson, Kéfera Buchmann, Júnior Cosimo. E por isso que esse é o conceito de mega influenciador. Uma galera tão grande que a presença deles na internet era só um detalhe. Eles já tinham virado figuras públicas. Cara, em 2016 o meu pai sabia quem era o Whindersson Nunes sem nunca ter aberto um único vídeo dele. Isso é sinônimo de influência. E aposto que você ou conhece alguém ou foi o próprio adolescente que arrastou os pais para uma sessão de autógrafos do livro da Kéfera ou do Christian. E eu já até comentei em outro vídeo. Tá, mas pera aí, Everton, você tá mesmo querendo comparar Cocielo, Christian, Kéfera com Brino, Felca, essa galera nova, e quer que eu acredite que eles vão ter esse mesmo impacto? Olha, por que não? Eu vejo quase exatamente o mesmo cenário se formando aqui, se não fosse por um detalhe. Vamos falar a verdade, os mega influenciadores sumiram da internet porque depois da ascensão chegou a hora de parar ou tocar novos projetos, sabe? Tava muito fácil o jogo. E pra mim, um grande vácuo de criadores se formou na internet, especialmente entre 2017 e 2020. E não, eu não tô dizendo que quem veio depois era ruim, longe disso, tinha muita gente legal. Novos criadores ganharam bastante relevância e alguns dos antigos continuaram a se reinventar. Marcas surgiram e os canais se profissionalizaram até demais com grandes investimentos. O que eu tô falando é que essa fase não gerou nenhum grande fenômeno que furou a bolha, sabe? Claro, você vai encontrar algumas ressalvas, mas nunca existiu um grande grupo, que fez a mesma coisa que os anteriores. E entre vários motivos, a corrida pelas redes sociais e a internet cada vez mais habitada fez a atenção do público se fragmentar, criando as famosas bolhas ou nichos de assuntos. Com isso, ser influenciador se tornou comum e, ironicamente, ainda te fazer desconhecido do grande público. Hoje, alguém pode ter 10 milhões de inscritos e eu nem saber quem é. O que era impensável em 2016, já que era um evento um youtuber receber uma plaquinha de 10 milhões. Isso era incrível. Só que nos últimos anos, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho observado um novo movimento surgindo. Não tô dizendo que vai ser igual, mas tem algo interessante rolando. Brino e Felca são exemplos perfeitos que colaboram para essa minha teoria dos novos youtubers teens. O canal do Brino em 2016 saltou de 800 mil inscritos para 6 milhões em 2025. Isso é absurdo. Agora imagina só se o número de inscritos desse canal subisse desse jeito. Eu ia ficar muito feliz. Eu sei que mais de 60% das pessoas que veem o canal ainda nem se inscreveram. Então se inscreve aí, galera. A Webpedia relembra esses bons momentos dos anos 2010. E vocês sabem disso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal. Então aperta no botão vermelho aqui embaixo e me ajuda a ficar cada vez mais próximo do sonho da plaquinha de 100 mil inscritos. Conto com você, hein? Vamos continuar o vídeo. Tá, mas falando de conteúdo, o Brino faz muito react. E isso pode desagradar muita gente, eu sei. Ainda mais depois de umas polêmicas que estão rolando aí, a parada é séria. Porém, não tem como negar que hoje em dia esse cara é muito relevante, principalmente pela forma peculiar como ele trata o humor absurdo do cotidiano. Eu sempre que dar um tiro pro alto, assim, chegar no lugar, tipo assim, pra resolver uma confusão, falar assim, ó, quem mexeu com a minha mulher? Pá, pá, pá!
Mas também, né, o cara tá em todo canto, desde estreando o quadro no Podpah até participando do RPG do Cellbit. E eu nunca imaginei que ia falar isso na mesma frase. Além dos seus inúmeros collabs com outros youtubers e influencers o tempo todo, o Felca não é muito diferente. Ele também veio dos reacts, furou a bolha depois daquele vídeo da base da Virginia e de lá pra cá virou uma referência. Mais recentemente, ele explodiu também com um novo teste social das lives de NPC, saindo até em reportagem de jornal. E agora tem até um quadro de lives que ele faz, chamando geral pra collab. Já foi de GK até o Igor do Flow lá. O cara é bom, né? Diferenciado. Imagina quando chegar o Carlinhos, mas... Bem, eles não são os únicos dessa tal nova geração de youtubers. A Sofia tem o Programa, um quadro com desafios, situações inusitadas, perguntas e respostas e participações especiais. A edição é crua, o cenário é simples e tudo tem aquele jeitão de vlog raiz que fazia sucesso anos atrás. E olha que doido, se a primeira geração de youtubers teen se inspirou na velha guarda, não dá pra negar que essa nova turma tem influência dos ídolos da geração de 2013, né? O ciclo se repete. Particularmente vlog, eu tive muita influência assim dos primeiros vloggers. Começou a surgir PC Siqueira, Desce a Letra, os caras ainda estavam pequenos. Olha só, eu e você já estamos velho, com os nossos 20 e tantos anos nas costas, e hoje temos a mesma idade que os criadores que a gente assistia lá em 2015, você já percebeu? E quer saber, o público desses novos criadores de agora não é tão diferente da gente naquela época. Comparando as duas gerações, o padrão é o mesmo. Vídeos voltados para quem tem entre 14 e 20 anos, collabs o tempo todo, e um sentimento de comunidade se formando em volta dessas figuras que atraem novos públicos até o ponto de furarem bolhas futuramente. Pensa comigo, quando foi a última vez que você viu novos rostos do YouTube no The Noite ou no Passa ou Repassa do SBT? Brino e Felca, por exemplo, foram para lá recentemente. É como se a galera do YouTube tivesse voltando ao mainstream. Claro, os formatos mudaram. Hoje a relevância se forma além de uma única plataforma. Um vídeo de react com uma opinião é mais popular do que só você trocando ideia com a câmera. Os vídeos de desafios viraram collabs diferentes, as edições mudaram, o formato do entretenimento mudou. Mas o que chama a atenção é como esses novos rostos já são conhecidos como a cara do YouTube de hoje em dia. Posso afirmar isso ou eu tô ficando maluco? Porque essa é a impressão que eu tenho. Se um dia eles vão se tornar gigantes como os mega influenciadores de 2015, só o tempo que vai dizer. E sim, tem muita gente maior que tá aqui há muito mais tempo, fazendo outros conteúdos, mas esse não é o ponto do vídeo, e eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar. Em resumo, parece que o YouTube tá dando um refresh, sabe? Canais despretensiosos, com uma pegada mais pessoal, tão explodindo de novo. E quem sabe, daqui uns anos, a próxima geração vai lembrar de 2023 com tanto saudosismo quanto a gente tem de 2013 hoje em dia. Aliás, eu falo isso no meu vídeo sobre a era de ouro do YouTube no Brasil, que tá aparecendo aqui na tela. Mas antes de sair, comenta aqui, será que eu tô maluco ou você também tem essa sensação sobre o YouTube? Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e bora trocar essa ideia nos comentários. Meu nome é Everton e eu vejo você no próximo vídeo.